Olá, pessoal das artes cênicas, tudo bem? Vocês trabalham com textos, roteiros, peças, poemas? Então essa aula é para vocês. Nela eu vou explicar a técnica da análise sensorial. Vamos trabalhar com um fragmento de um texto teatral, mas essa técnica se aplica a outros formatos literários e não literários. Vou começar lhes fazendo uma pergunta. O que faz a gente se produzir, sair de casa, pagar estacionamento, adquirir o ingresso para assistir a um espetáculo? Eu, enquanto público, espero por uma encenação bem interpretada, com uma estética legal, pois quero ser impactada, surpreendida, pensar em novas possibilidades, me emocionar de alguma forma. Já enquanto artista, eu quero conseguir causar essas sensações na plateia, através da minha arte, o que é um desafio permanente. Nessa aula, vou compartilhar com vocês essa técnica bacana que colabora muito para atingirmos nossa melhor performance enquanto criadores. Meu nome é Nanaia Simas, sou formada em Artes Cênicas pela Universidade do Rio de Janeiro, a Unirio. Resido em Sorocaba, interior de São Paulo, onde atuo como professora, atriz, dramaturga, diretora, produtora, entre outras cositas más. Também participo ativamente do movimento político-cultural da cidade, porque navegar ainda é preciso, e viver também. A análise sensorial faz parte do chamado trabalho de mesa, que é a primeira importantíssima etapa na elaboração de um espetáculo, quando trabalhamos com um texto, pois através dela iremos economizar futuramente tempo de ensaio. Após o levantamento das informações objetivas referentes à época em que se passa a ação, as condições socioeconômicas das personagens, panorama geográfico, histórico e político, passamos para a construção da análise sensorial. Sim, é uma construção, mas uma construção repleta de magia, quando então a nossa peça começa a deixar de ser literatura para se tornar teatro. A análise sensorial, como o próprio nome diz, utiliza os nossos 5 sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, aplicados na interpretação do texto, observando e anotando as sensações que nos provoca. O processo da análise se dá da seguinte forma. Dividimos o texto em unidades de ação, verificando os verbos e a motivação interior ou exterior das personagens. E sempre que houver uma mudança nas intenções, criamos uma nova unidade. Uma fala pode ter várias unidades, ou uma unidade pode conter diversas falas. Após essa divisão, vamos sentir o que cada um desses pedacinhos do texto nos diz. Qual a cor, o som, o cheiro, o gosto e a sensação tátil que nos provoca. E aí estaremos falando de sensações, e não de análise racional e lógica, pois é através dos nossos sentidos que interpretamos o mundo. Por exemplo, uma passagem triste, cinzenta, podemos dizer que tem a cor de nuvens carregadas de chuva. Já se o contexto indicar uma sensação alegre e vibrante, podemos dizer que a cor da unidade dramática será amarela e que nos remete a um campo florido de girassóis. Quanto ao olfato, podemos dizer que uma cena tem o cheiro de um pântano, de um gostoso bolo assando, uma vela quando a apagamos, ou perfume suave, muitas vezes saudoso da vovó. Analisando o paladar, o gosto da cena pode ser o de um bombom de cereja ou de alho cru. Quanto à audição, uma cena pode nos lembrar uma cantiga de rodas, uma serra elétrica ou o som do silêncio.
Já a percepção tátil pode ser a textura áspera de uma lixa, a sensação de enfiar a mão num balde de lama ou a maciez do algodão. Após determinarmos as sensações que cada unidade nos inspira, damos um título para essa unidade que resuma nossas conclusões. Para tornar mais claro esse processo, fiz um pequeno recorte. Selecionei um pequeno fragmento do texto Pássaro Azul, do dramaturgo belga Maurice Maeterlinck, um expoente do teatro simbolista, com sua proposta de reformulação da linguagem teatral importantíssima na formação do teatro moderno. O Pássaro Azul foi encenado em 1908 no Teatro de Arte de Moscou por Konstantin Stanislavski. E em 1911, Maeterlinck foi contemplado com o Prêmio Nobel de Literatura por essa dramaturgia. No decorrer desses anos, o Pássaro Azul foi ao palco várias vezes e também teve 2 versões para o cinema. A história conta a jornada de 2 irmãos, Tio e Mitiu, que a pedido da fada Beriluna, iniciam uma viagem em busca do Pássaro Azul, pois a fada acredita que a ave irá curar sua filha, que está muito triste. Cada um dos irmãos ganha da fada Beriluna um chapéu com um diamante que, quando girado para um lado ou para o outro, transforma tudo ao redor, levando-os ao passado ou ao futuro. A viagem dos irmãos será longa e eles contarão nessa empreitada com a ajuda dos seus animais de estimação. Sim, uma gata e um cão. A de alguns alimentos, como o pão, o açúcar e o leite, e de elementos da natureza, como o fogo, a água e a luz, todos encantados e humanizados pela fada. Aparentemente, trata-se de uma história infantil, mas esse universo vai muito além disso, abordando nossas indagações existencialistas, reflexões sobre o sentido da vida, a nossa resiliência ao medo e às dificuldades, assim como o nosso domínio ante os prazeres mundanos que nos desviam da nossa missão. O texto é bem-humorado, gostoso de ler e também bastante crítico. É muito importante que você assista esse vídeo até o final, de preferência num PC ou Note, para ter uma melhor visualização. Mas também, se você quiser imprimir, o PDF está disponível na descrição do vídeo aqui embaixo. Bora lá? Vou exemplificar como fazer a análise sensorial na prática, analisando um fragmento de uma cena que gosto muito. Em uma das estações da sua jornada, Tio, que é filho de um lenhador, vai até a floresta perguntar para as árvores se sabem do pássaro azul. Tio se dirige até as árvores e o álamo fala. Álamo, homens, homenzinhos, podemos conversar com eles. Acabou o silêncio, acabou. De onde vieram? Quem são? São seus conhecidos, tia Tília? Observem que são 3 unidades, 3 intenções diferentes na mesma fala. De início pensei que o álamo estivesse bravo com o titio e coloquei que o som era de trovão. Homens! Homenzinhos! Mas na continuidade da análise sensorial, verifiquei que essas árvores ainda eram jovens e não tinham a memória do machado em seus troncos. Aí mudei as sensações na fala do álamo. Por isso é importante fazer anotações a lápis, pois dá para apagar. Aí o álamo. Homens, homenzinhos. Nessa primeira unidade, então, a cor é de sombra de árvore. O som é do farfalhar de folhas com vento. O cheiro que eu coloquei é de umidade. O gosto é da própria seiva da árvore. E a textura é grossa, de casca de árvore. Reparem que é como se o álamo estivesse despertando nesse momento, se tornando um ser encantado e podendo falar. Então, ele traz ainda muitos elementos da floresta. Essa é a minha percepção. Aí ele fala: podemos conversar com eles. Acabou o silêncio. Acabou. Nessa segunda unidade, a gente percebe a sensação de alívio do álamo em poder perguntar para o homenzinho, conforme ele ouviu nas histórias que seus avós contavam, por que eles, homenzinhos, derrubam as florestas?
A cor é neutra ou branca. O som é o da voz humana, que o Álamo tanto queria ouvir, né? O cheiro é o do ar puro da floresta. O gosto é de seiva. A textura é de tronco de árvore, mas de um tronco liso, como de uma goiabeira. De onde vieram? Quem são? São seus conhecidos, tia Tília? O Álamo pergunta. Já nessa terceira unidade, o Álamo está bem animadinho com a novidade da visita. Por isso, a cor de sol, amarela, alegrinha que eu coloquei. O som é de campainha que nos anuncia quando alguém chega. O cheiro é o das visitas e o gosto da esperança de que a visita tenha trazido bombons, que eu adoro. E a textura é tênue, leve como um vapor. Aí a Tília responde: Tília, não me recordo de os ter visto. A cor, como ela não lembra de já ter visto as crianças, é neutra, branca, representando nada. O som é o das risadinhas nervosas pela excitação que a novidade da visita traz a esse sossego da floresta. O cheiro é de sabonete, passando o frescor que representa a tilha. O gosto é de chiclete, como se ela estivesse mascando e mostrando uma certa indiferença estudada. E a textura da cena é suave, pois não traz nenhum questionamento. Aí o Álamo fala: Viu, senhora, você conhece todos os homens, está sempre passeando em redor das casas deles. O Álamo aqui faz uma acusação crítica, bem machista, coisa de Álamo. Então a cor eu coloquei que é laranja, porque ele está um pouco irritadinho. O som também é de algo irritante, como uma serra elétrica ao longe, mas que irrita. Quanto ao cheiro, não me veio nenhum. Então não coloquei, não precisa colocar. O gosto é azedo, é óbvio. E a textura representa uma postura inflexível, portanto dura, rígida, acusatória, e pode ser representada para mim por uma armadura. Aí a Tília. Não, garanto que não conheço. São ainda muito novinhos. Só conheço bem os namorados que vêm me ver ao luar e os bebedores de cerveja que fazem tintim nos copos debaixo de meus ramos. Nessa fala também temos três unidades, três intenções diferentes. Primeira unidade. Não, garanto que não conheço. Nessa fala da Tília, coloquei a cor rosa-choque, pois ela está dando um chega para lá no machista do Álamo. O som é o de pedir silêncio, tipo, psiu, fica quieto, cara. Não senti necessidade de cheiro e gosto, portanto, sem olfato, sem paladar. Quanto à textura, coloquei que é de lixa de unha, pois a Tília é ríspida, pero não muito, né? Na segunda unidade da fala da Tília, são ainda muito novinhos, a imagem que sinto é multicolorida. O som ou de risadinhas infantis. O odor é um cheirinho de banho de criança, sabonete de criança. O sabor, um gostinho de pipoca. E a textura de malha, muito usada em roupas infantis. Pois trabalhamos também nesse tipo de análise com associações de ideias. A terceira unidade. Só conheço bem os namorados que vêm me ver ao luar e os bebedores de cerveja que fazem tintim nos copos debaixo de meus ramos. A cor da cena é a do luar que ilumina os amantes e os notívagos que perambulam pelas ruas de bar em bar. O som que sinto nessa fala é o de música romântica para os enamorados e um bolero saudosista ou um samba para os bebedores de cerveja. O cheiro da cena é o do hálito de hortelã dos enamorados misturados com o cheiro de cigarro dos bebuns. O gosto da cena é de beijo dos namorados e de cerveja dos bebedores. Quanto ao tato, coloquei textura de pele para os namorados que se tocam e se acariciam, e a frieza do vidro para os que estão com um copo de cerveja na mão. Tudo junto e misturado, como acontece na noite. A partir daqui,
Vamos escrever de forma resumida, como fazemos nos nossos textos de trabalho, só apontando as sensações. Castanheiro. Que é isso aí, camponeses pobres? O Castanheiro me parece uma personagem bem arrogante. Para mim, a cena tem a cor branca de camisa social e preta de fraque de gala. O som é de uma ópera, o cheiro de um charuto caro, uma Havana dos bons, o gosto de caviar e a textura do metal de uma Mercedes, que o Castanheiro é muito metido e gosta de ostentar. Aí o Álamo. Ó, seu Castanheiro, o senhor, depois que passou a frequentar somente as avenidas das grandes cidades, o Álamo continua criticando as outras árvores. Então eu coloquei a cor dessa fala mais pesada, roxa, porque ele não está vendo uma coisa boa nos passeios do Castanheiro. O som é o do trânsito das grandes cidades. Quanto ao cheiro e gosto, imagino ser o de café expresso vindo das cafeterias, e a textura é dura e fria, como a do cimento e do concreto dos prédios. Com a chegada do Salgueiro, acontece uma virada no clima da cena. Salgueiro. Ai meu Deus, vieram outra vez me cortar a cabeça e os braços para fazer lenha. A cor é triste, verde musgo, porque a derrubada das matas acontece muitas vezes na imensidão das florestas, tendo só o verde das árvores por testemunha. O som é o do machado, o cheiro é forte de seiva derramada, que é o sangue das árvores. O gosto é amargo e a textura de espinhos penetrando, entre aspas, sua carne de madeira. Nomeei a unidade do Salgueiro de "ai de mim", como é comum nas tragédias gregas o exaltar a própria dor. E nomeei todas as demais unidades anteriores como papo de árvore. A gente pode nomear ou não as unidades, não existe uma obrigatoriedade para isso. E pode nomear apenas as que a gente achar que forem necessárias para deixar mais claras as sensações que uma fala ou um bloco de fala nos provoca. A análise sensorial será agilizada, principalmente se for feita em conjunto com todo o elenco e ficha técnica. Cada um vai dando uma ideia de acordo com as sensações que a unidade lhe provoca, e normalmente há consenso. Quando isso não acontece, o debate se enriquece com outras possibilidades de interpretação. Além disso, nem todas as unidades precisam ser analisadas se forem corriqueiras ou pouco significativas. Também não precisamos encontrar imagens correspondentes para todos os sentidos, em todas as unidades. Nem precisamos escrever no texto o nome de cada um dos sentidos que estamos analisando. Como já foi demonstrado no exemplo que dei de como marcar o texto, pois os sentidos são sequenciais: visão, audição, olfato, paladar e tato. Quando eu imprimo o texto, faço com espaçamento de 1,5 cm entre as linhas, para ter espaço para as anotações. Meu texto é todo escritinho, sublinhado, com barras para as pausas, escrevo as intenções e o subtexto das personagens e também anoto as sensações. Essas marcações são sempre feitas a lápis para poder apagar se houver mudança durante o processo de ensaios. Se o seu texto estiver no celular, será mais fácil ainda fazer as anotações. Então, normalmente, em 1 ou 2 ensaios, depende do tamanho do texto, que serão bastante prazerosos e enriquecedores, a análise sensorial estará concluída. Para concluir, 2 coisas muito importantes. 2 não, 3 ou 4. Primeiro, a análise sensorial se aplica a diversas formas de registro cênico, além da dramaturgia escrita do texto teatral. Podemos utilizar essa ferramenta também no teatro de blablação, na performance, nos roteiros cinematográficos, na poesia, na música, nas partituras corporais, como no teatro físico, na mímica ou na dança. Onde quer que se conte uma história, seja com palavras ou gestos, podemos empregar essa técnica enriquecedora, que tornará a nossa expressão artística mais impactante. Segunda coisa,
Se todos os integrantes da companhia, grupo ou coletivo participarem da análise sensorial, o resultado vai ser surpreendente, pois ela também traz elementos para a construção cenográfica, a escolha dos adereços, a concepção dos figurinos, a iluminação, a sonoplastia, a maquiagem. Mesmo que você esteja participando de algum edital e já tenha entregue o seu projeto com a concepção do espetáculo, todos se beneficiarão e descobrirão novas possibilidades através da análise sensorial. Um detalhe em renda ou uma transparência no figurino de uma personagem que revelou uma sensualidade oculta durante o processo da análise sensorial, um objeto de apego para uma personagem que demonstrou uma certa fragilidade em alguns momentos, uma maquiagem romântica, uma luz mortiça para uma determinada cena sombria, um efeito sonoro e por aí vai, tudo isso você pode acrescentar. Bom, pessoal, eu espero que tenham aproveitado essa aula e se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu responderei. Também podem falar comigo no meu direct no Instagram ou enviar uma mensagem no Facebook. Os endereços estão na descrição desse vídeo. E para finalizar, vou pedir para vocês curtirem e divulgarem essa aula. Isso é muito importante. Se gostou, compartilhe com os amigos. Se não gostou, compartilhe com os inimigos. Desejo muito sucesso a todos em suas encenações. Evoé! Beijo. Gratidão.